quem é Lilo Abençoado. A gente quer, inclusive, saber por que chegou a esse nome Lilo Abençoado. Então, para poder chegar nesse nome é necessário que a gente adentre em um assunto muito complexo. Aproximadamente aos 15 anos de idade, infelizmente eu acabei adentrando no submundo das drogas. Período muito difícil para os meus familiares, período de muita tensão, até mesmo para mim. Foram longos 7 anos desse submundo, onde eu, infelizmente, acabei provando, experimentando praticamente toda sorte de drogas, mas obtive a graça divina. Deus, ele me deu a oportunidade de conhecer, em especial, o Evangelho. Eu ouvi falar acerca de Jesus e consegui justamente sair desse submundo, dessa vida que oprime muitas pessoas, que muitas das vezes estraga, leva as pessoas à morte, às prisões. E eu tive a oportunidade de sair. A partir daí, claro, eu comecei a tratar as pessoas pelo nome de abençoado. Eu chamava, né? Isso aí, seu, cara. Aí é bem comum, bem peculiar, quando você trata a pessoa por um determinado apelido, por um determinado nome, por uma determinada alcunha, as pessoas passam a lhe tratar também por aquele nome, né? Tipo, bom Eu, dia, abençoado. Boa noite, abençoado. isso. Pronto, eu tenho um cunhado que ele é conhecido como Bacana. Por quê? Porque ele chama todo mundo de Bacana. Ele passou a ser conhecido como Bacana. Já eu era abençoado. Todo mundo que passava por mim, que passa por mim, eu chamo de abençoado, considero abençoado. Logo, eu passei a ser o abençoado. Isso. Ô Lilo, no caso, você falou que entrou no mundo das drogas com 15 anos de idade. Isso. Aí você permaneceu até quantos anos, mais ou menos? 22 anos. 22. 22 anos. Hoje eu tenho 43, são 21 anos, graças a Deus que eu dei um presente para mim mesmo, para a sociedade, para a minha família. Sua vida, né, cara? Justamente de ter mudado essa trajetória de vida. Mas no caso, essa transformação, né, de abandono das drogas, foi por iniciativa própria ou você fez parte de algum projeto social, Autoajuda? alguma coisa assim? Não, então, foi. Não posso furtar de maneira nenhuma de dar a glória a Deus. Eu nunca havia ouvido falar acerca do Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação, né? São as boas notícias acerca de salvação. Uma pessoa por nome Antônio Quinto, diácono de uma igreja, uma extinta igreja, ele chegou para mim e pregou o Evangelho para a minha pessoa. Lembro-me como hoje ele citou o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu ouvi esse texto, eu logo compreendi que Deus havia dado a vida do seu Filho por mim, tinha entregado pelos pecadores. Os pais, claro, eu permaneço sendo o principal deles. E graças a Deus eu pude enxergar e buscar a conhecer mais. Um texto lá também no livro do profeta Oséias que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. À medida que a gente vai conhecendo a Deus, Deus ele vai nos libertando, vai nos livrando, vai nos aperfeiçoando. Então, à medida que eu fui conhecendo, me aproximando de Deus, Deus ele veio me livrando daquilo, tudo aquilo que eu estava ali naquele momento a usar, daquela vida que eu estava a viver, que não era legal. Ô Lilo, no caso, esse diácono, ele lhe encontrou na rua e começou a pregar, ou você visitou uma igreja, como é que foi? Boa, viu, rapaz? Veja, você vê como são as coisas. Eu tinha pavor a cristão, a crente. Tinha pavor, meu irmão. Eu olhava assim, claro, tinha a imagem do camarada que quer usurpar os meus recursos, o meu dinheiro. E vizinho a uma casa que eu fui morar, logo assim que eu casei, que meu filho nasceu, veio morar um casal de cristãos, Walter Lândio e Mônica. E eu tenho isso como uma bênção de Deus, porque eu vim ajudar na mudança deles. Eu estava morando, é tipo uma vila. E eu comecei a ajudar eles, aí no final eu falei bem assim, olha, eu acabei mentindo, né, para poder dar uma de legal. Falei bem assim, olha, eu gosto tanto dessas músicas de crente, culto, tal. Aí o rapaz falou, pai, então não se preocupe não, que vai ter muitos aqui. Tinha uma área boa lá na vila, vai ter muitos cultos aqui. Mas antes mesmo da gente promover um culto, veio essa pessoa que trabalhava junto com o Walter Lândio e pregou o evangelho para mim, o diácono Antônio. Eles acabaram fazendo nesse mesmo local, nessa mesma vilinha que a gente morava, uma fabriqueta de cocadas.
E a partir daí foi que eu comecei a conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo e, graças a Deus, ter essa guinada, essa mudada de vida, graças a Deus. No caso, você já era casado com sua atual esposa Sim, e sim. já tinha filhos. Tinha O meu primeiro, filho, né? meu Primogênito. filho mais velho, que era Luiz Sandro. No Isso. caso, nesse período do início do seu casamento, você ainda tinha uma certa dependência química. Sim, sim, muito. Minha esposa grávida, esse período eu ainda fazia uso de drogas. Ela foi uma pessoa também, por que não falar, né, da graça que foi receber essa mulher que foi muito perseverante. Ela Segurou a barra, né, velho? realmente me ama. Uma E não pessoa que, abandonou ele nos momentos mais difíceis, viu? apesar que ela me conheceu também já usando, ela é uma pessoa de sei. família, uma pessoa que conheci ela no trabalho dela, imagine. Só que aí sabe como é, né? Negão, graças a Deus, chegou, aí jogou aquele charme, era um boné pra trás, um brinco na orelha, tatuagem. E ela olhou assim, me achou engraçadinho, pronto. Nessa de me achar engraçadinho, pegou aquele pacote e teve que carregar o pacote até que, graças a Deus, eu consegui. Quantos anos de casado já, Lilo? Hoje nós temos 22 anos. Que bom, né? cara? Indo para 23 anos. Que Isso. bom. 23 anos. Em agosto agora, 23 anos. Praticamente o período que você abandonou Os vícios. os vícios, né? Isso. E assim, Porque, na verdade, o relacionamento vem antes. Aí depois veio o período em que ela engravidou. Aí depois veio o período em que meu filho nasceu. Aí daí então a gente conseguir conquistar essa bênção, né? uma coisa Obter essa interessante bênção. é que a gente teve aqui no nosso podcast o Aguinaldo, né, que é um líder cristão, um líder religioso, e assim, Lilo contou a história dele, que foi a pregação, né, das boas novas que Modificou, praticamente né? modificou a vida dele, né? Então, para você ver como é importante nesse trabalho, inclusive de pregação a pessoas dependentes químicos, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que essas pessoas não têm solução, quando na realidade tem. Necessita de muita ajuda, né, cara? Necessita de amor, Essa né, semana da você fez até uma sociedade. visita a uma casa de apoio, não é isso, Lilo? Nós temos um trabalho como voluntário. Eu sou cofundador de uma comunidade terapêutica. Lilo, inclusive essa era uma das nossas perguntas, né? Então, já é um Se adiantar. você já trabalha, não, pode adiantar, se você atua em alguma casa de recuperação. Então, hoje nós temos uma parceria muito forte. Aí, desde que fundou, que é o Batalhão da Restauração. Eu sou voluntário no Batalhão da Restauração e sou cofundador da ABVID, Associação Beneficente Vida Sem Drogas, que fica ali na estrada da Granja Pitanga, no povoado Várzea Verde, no povoado Umbaubá. Um local que, graças a Deus, já serviu para poder recuperar muitas pessoas. Não diferente também do Batalhão da Restauração, que hoje talvez seja a comunidade terapêutica, o centro de recuperação com maior notoriedade em nosso estado. Muito Com bem certeza. assistido, assiste bem os seus acolhidos, os seus internos. E basicamente isso. Então, eu comecei a trabalhar essa bandeira e foi a partir daí, a partir dessa bandeira justamente que nós adentramos para a política. Imagine, a gente fazendo um trabalho social, um trabalho que é de responsabilidade Pública. pública, do poder público, a gente tomamos a iniciativa, passamos a trabalhar com essas pessoas e não tínhamos o devido apoio por parte do poder público. O diretor-presidente, à época policial civil Haroldo, ele caminhou para as casas legislativas, inclusive aqui no nosso município, em busca de apoio. Só que nunca encontrava apoio. Era sempre portas fechadas. Eu acho que as pessoas pensavam, né? Por que ajudar a pessoa que está produzindo, fazendo mal para a sociedade? Marginais, em tese, né? São dependentes químicos, logo são pessoas que roubam, logo são pessoas que traficam, logo são pessoas que matam, tal. Então, por que ajudar essas pessoas? E em uma reunião que nós fizemos lá na sede da BVID, na Fazenda Bethesda, decidimos colocar uma pessoa para ser testado nas urnas. E nem imaginava participar da vida política ativa, a política partidária. E eu comecei a especular alguns nomes dentro da nossa associação. Mas, quando chegou no final da reunião, olharam para mim e falaram, não, o nome que mais se adequa a essa realidade, a nossa realidade, a nossa necessidade é o seu. Porque você é um cara que teve a experiência, a vivência com a dependência química, você é uma pessoa que é muito bem quisto na sociedade. Graças a Deus eu não fiz muitos inimigos enquanto eu estava na vida da drogadição, na vida da criminalidade. E
você é uma pessoa, ao mesmo tempo, também que tem essa escolarização. Você é uma pessoa que estudou, então você certamente nos representará bem. E ali eu saí dali maturando essa ideia, comecei a dialogar com outras pessoas, com alguns amigos. Conversei com um amigo meu, o Pastor Júnior, que é uma pessoa muito próxima a mim, e ele logo falou, não, Lilo, vamos empreender nesse projeto aí, que é um projeto muito bom. E eu agradeço a Deus que tanto a gente conseguiu representar politicamente essa bandeira, aí em especial a instituição, como conseguimos também frutos. Porque na política, muitas das vezes, a pessoa diz, caramba, eu vou entrar para isso aí, de qualquer forma, de qualquer sorte, eu tenho que trazer benefícios. Não, eu, quando fui eleito vereador, eu mantive a minha postura, a minha pegada, meu perfil ético, e mesmo assim eu consegui beneficiar a instituição que eu represento. Eu consegui, através da política, através, em especial, do ex-deputado federal Laércio Oliveira, para essa casa, para a Fazenda Bethesda, conseguir, em média, R$250 mil em emendas. Isso é um valor significativo. Foi, graças a Deus, nunca interferi na execução desses valores, ou seja, o corpo diretivo era quem ficava com a responsabilidade de destinar, de fazer o gerenciamento dos recursos, e a mim competia apenas captar e, claro, por que não, ir atrás dos dependentes químicos, porque isso eu amo. Porque só quem teve no seio da sua família um dependente químico sabe o que eu estou falando. É uma deficiência muito grande. O dependente químico ocasiona um problema global em sua família. A mãe passa a ser codependente, os familiares passam a ser codependentes, as mães passam a não ter mais saúde, a mente da pessoa, a saúde física, emocional. Passam, na verdade, a viver na dependência do dependente. E quando a gente tira essa pessoa dentro desse contexto da drogadição, é um alívio enorme para a família. Lilo, só uma curiosidade. No caso, você iniciou a utilização de drogas com 15 anos. Você lembra qual foi a sua primeira droga? Poxa, esse negócio da peia, cara, você... Aqui vai um alerta para as famílias. Veja bem, Lilo, essa pergunta é porque é o seguinte. Praticamente, né, foi decidido a liberação de 40 gramas de droga, né? Aí existe uma divergência entre os especialistas que acredita. Muitos acreditam que a maconha é a entrada para o mundo das drogas. Outros não acreditam. É por isso que eu fiz a pergunta para entender qual foi o seu primeiro contato, só para a gente ter uma ideia se foi isso que conduziu a outras coisas. Então, antes de falar, eu quero pronunciar-me acerca dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi extremamente errada essa decisão. Veja bem, eu era um jovem com um futuro promissor no futebol, gostava muito de bola, era goleiro. A época, quer dizer, com 15 anos, eu praticamente já tinha essa estatura, mais de 1,90 m. E sempre que participava das peneiras, eu era muito bem sucedido nas peneiras, os times queriam me levar. Eu passei a integrar o quadro do juvenil aqui do Sergipe, em nosso estado, por um curto período, porque justamente foi nesse período que eu passei a me envolver com as drogas. E veja bem, minha mãe, ela recebeu uma notícia de que eu estava usando drogas sem eu estar usando drogas, sem eu estar fumando a maconha. Isso foi boatos. Boatos, foi. E minha mãe, claro, para poder me resguardar, ela me tirou do local daqui do Conjunto Eduardo Gomes e mudou-me para o Siqueira Campos. Impressionante que no primeiro dia que eu cheguei no Siqueira Campos, no primeiro dia, foi me oferecido pela primeira vez maconha. E pela primeira vez eu utilizei a maconha. Mas você já tem influência de amigos que usavam? Não, foi uma pessoa acima de qualquer suspeita. Uma pessoa até da classe média alta, lá do Siqueira Campos, que me apresentou. E eu falei bem assim, não, eu quero, tipo, já que eu sou maconheiro na boca das pessoas, já que eu sou usuário, então você de fato. E acabei utilizando ali pela primeira vez e dali em diante a vida foi ladeira abaixo.